Nós dizemos que temos encarado esse seminário como um tipo de vacinação coletiva para o povo da Baixada Santista. O governo, com muita propriedade, periodicamente anuncia vacinação em massa de crianças. Ultimamente tivemos até vacinação contra a gripe para os idosos a partir de 60 anos. São medidas preventivas de grande valor. Também no campo espiritual nós precisamos ter cuidado, porque o apóstolo Paulo, como temos apontado no capítulo 4, versículo 1, diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então o caso é perigoso. Mas pessoas há que estão tão desprevenidas e tão insensíveis aos avisos solenes de Paulo e outros escritores da Bíblia que dizem assim: o meu modo de encarar é que eu devo pregar a salvação, e o resultado aí com as seitas não quero nem tomar conhecimento. É o que eu tenho dito, a síndrome de Gamaliel. Conselho que ele deu às autoridades judaicas que queriam agir fisicamente contra os cristãos primitivos, foi no sentido que deixasse os cristãos. E ele justificou: se esse ensino deles é de Deus, não deveis ser encontrados lutando contra Deus, mas se for dos homens, por si mesmo se desfará. Agora você vê Paulo dizendo que o Espírito Santo está avisando que nos últimos tempos alguns apostatariam da fé. E o apóstolo Paulo diz que o perigo que ronda a igreja de Cristo é duplo, porque vem de fora e vem de dentro. Isto está no capítulo 20 do livro de Atos, versículo 28 até o versículo 31. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Aí está: e de vós mesmos, dentre vós mesmos, se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem discípulos após si. Então diz ele: vigiai. Olha aí o problema. Você tem tempo, tem disponibilidade para agora em outubro, 12 e 13, ouvir 8 palestras sobre os assuntos ligados ao perigo que ronda os meios evangélicos. Por exemplo, com essa chegada da teologia da prosperidade aqui no Brasil, se introduziram tantos ensinos estranhos que nós ficamos em suspense. Como é que líderes tidos como evangélicos, Benihim, escritor de coisas que são absurdas, quando nós examinamos as declarações dele, ficamos suspensos. Como é que um líder que se diz carismático pode aparecer com tantos ensinos estranhos? Kenneth Hagin e os crentes todos estão comprando esses livros e ouvindo até mensagens hoje dentro destes livros, que são vendidos e que trazem doutrinas estranhas. Por exemplo, como é que eu vou admitir que Cristo na cruz, quando ele deu aquele brado no versículo 46, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito,
Há ensinos segundo os quais, no momento em que Cristo estava na cruz, seu corpo foi invadido por Satanás. Já não era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cordeiro imaculado. Cristo assumiu a natureza de Satanás. E a pergunta que levantamos, se ele assumiu a natureza de Satanás, quem era o Pai a quem ele se dirigia? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aí está um problema muito grave, gravíssimo, que hoje se prega com naturalidade. Hoje se vê pessoas dizendo que nós, sendo criados à imagem e semelhança de Deus, somos consequentemente deuses, porque temos a nossa imagem na divindade. E se Deus é Deus, somos cópia exata dele. Logo, nós somos deuses. E alguns dizem até pomposamente, não seja um bom cristão, seja um homem-deus. Ora, você, um pecador, tem coragem de admitir que você é um homem-deus? Porventura, temos os atributos metafísicos de Deus? Porventura eu sou onipotente? Porventura eu sou onisciente? Porventura eu sou onipresente? Como é que o homem tem essa petulância, essa insensatez de admitir que ele é um Deus? São ensinos que podem estar correndo por aí. E estão, porque eu tenho lido livros de publicações tidas como evangélicas. Como é que você vai admitir que você, na pré-existência de homens, era um anjo eleito, e que você, quando tomou forma humana, você já existia há milhares ou milhões de anos? Porque você não foi criado quando nasceu, você já existia como um anjo e tomou a forma humana, e agora você é um eleito, é um predestinado de Deus para a salvação. Se você não tiver tido essa experiência de uma pré-existência, então tem outra alternativa, você é uma semente do diabo. Porque o diabo entrou em Caim, e quando então Caim nasceu, ele gerou filhos para a perdição. São coisas tão excêntricas que precisamos receber uma vacinação para não cair nesses erros.